O título dessa mensagem é: faça aquilo que deve ser feito. E fazer aquilo que deve ser feito, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, não é fácil. Mas o Senhor vai te dar graça, mas o Senhor vai te dar força, mas o Senhor vai te dar sabedoria para fazer e para entender os propósitos dele nessas fases que você tem passado. E o texto do qual nós vamos ler se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Eita glória! No domingo, ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Aí deixa eu te dizer uma coisa. As mulheres não poderiam de forma alguma sair sem que o dia estivesse raiado, sem que a luz do dia estivesse posta. A Bíblia relata aqui no versículo que nós lemos que era escuro e ela sai. Ela sai porque ela tinha propósito. Ela saiu da sua casa porque ela tinha que preparar o corpo de Jesus. Ela tinha um propósito para fazer, independente da dor que ela estava sentindo, pois o Salvador tinha morrido, pois o Salvador não mais estava ali. Ela tinha um propósito. Por mais que fosse doloroso, por mais que trouxesse sofrimento, precisava ser feito. Entenda nessa tarde que independente do que aconteça, você precisa fazer. Você precisa estar forte. E o interessante é que ela sai de madrugada, vai ao sepulcro, porém, para que a gente possa entender, para colocar aquela pedra ali fechando o sepulcro, eram 5 homens fortes, tá? Eram 5 homens fortes, porém, nós estamos vendo aqui no texto uma mulher. Quando nós vamos ver esse mesmo texto em Lucas e em Mateus, vai falar que tinha mais 2 mulheres, mas mesmo assim, 3 mulheres não poderiam empurrar a pedra, não teriam força suficiente para empurrar a pedra, mas elas estavam indo. Você está entendendo nessa tarde? Não é pela sua força, mas é pelo seu propósito. Não é pela sua sabedoria, mas é por quem te chamou. Eita glória! E o interessante é que essas mulheres indo ao sepulcro de madrugada, o texto não diz se elas levaram enxada, se elas levaram um pá, se elas levaram uma britadeira, se elas levaram algum instrumento que pudesse auxiliar. Por que não diz? Porque não levou. Porque elas não levaram. Ou seja, elas estavam indo ao sepulcro fazer o que devia ser feito, que era preparar o corpo de Jesus pela fé. Com certeza, a Bíblia não relata, mas com certeza, alguma delas disse assim: como faremos? Pois somos mulheres. E a pedra? E sempre acontece de alguém dizer assim: eu não sei como vai ser, mas Deus vai prover. Não está descrito, mas eu imagino que isso aconteceu. E o interessante é que o versículo diz que, quando chega lá, a pedra já estava removida. Oh, aleluias! A pedra estava removida porque o propósito delas removeu a pedra. O teu propósito nessa tarde vai remover a pedra. A tua fé e confiança em quem te chamou vai remover a pedra. Quando eu e você podemos fazer, Deus deixa a gente fazer. Mas existem coisas que só Deus para fazer, mas nós precisamos ativar a nossa fé. E elas ativaram, elas foram, elas venceram o medo de sair de madrugada, elas não estavam nem aí como iriam fazer, mas elas estavam indo. O propósito delas era fazer, independente de ter pedra, independente de ter guarda, independente do sepulcro ter sido selado. Por quê? Quando se colocava um morto no sepulcro, quando se colocava a pedra, era selado.
e não poderia de forma alguma quebrar esse selo. Poderia parar na cadeia. Mas elas não pensaram nisso. Se é para fazer, nós vamos fazer. Se tem que ir, nós vamos ir. Sabe qual é o nosso problema nos dias atuais? É que todas as coisas nós deixamos para amanhã, nós deixamos para depois, nós fazemos um pouquinho agora e queremos fazer um pouquinho depois. Nós colocamos pessoas no propósito que não é para ir. E o Senhor está dizendo, aquilo que deve ser feito, faça. Tá doendo? Faça. Tá chorando? Faça. Tá difícil? Faça. Elas foram. E o versículo 2 vai dizer assim: então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, no caso João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro do Senhor, o nosso Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Ou seja, elas nem se lembraram do que Jesus tinha dito. Jesus tinha dito que ao terceiro dia ressuscitaria, mas eles não lembraram. O primeiro dia da semana era o domingo, era o terceiro dia. Eles não lembraram. Muitas vezes nós não lembramos. O Senhor nos diz na sua palavra: estarei contigo todos os dias, te livrando, cuidando de ti. Aí acontece uma tribulação e a gente bota a mão na cabeça e diz: meu Deus, por que o Senhor deixou? Mas ele não disse que cuidaria? Eu preciso confiar naquilo que ele falou. Porque quando ele foi criar o mundo no princípio, ele disse assim, haja luz e houve luz. Apenas uma palavra liberada da boca do Senhor fez com que acontecesse. Do mesmo jeito, se ele falou para eu confiar, para você confiar, devemos confiar. Se ele falou para a gente parar, devemos parar. Se ele falou para a gente se calar, devemos nos calar. Só que eles não se lembraram. E ela vai até Pedro e até João, dizendo que roubaram o corpo do mestre. Aí o próximo versículo vai dizer assim: então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. Eles foram comprovar, nem eles se lembraram. E o versículo 4 diz assim: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado no lugar à parte. Então outro discípulo que chegou primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, ou seja, eles não entenderam que ali era propósito, eles não entenderam aquilo que Jesus falava. Por isso que nós precisamos entender o que as Escrituras estão dizendo. Jesus tinha dito para eles: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas eles não acreditaram. E Maria volta. E Maria fica lá chorando. E aparece um homem. E ela pensa que é o jardineiro. Até que ele fala com ela e ela reconhece a voz. Aí nesse momento, ela começa a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tinha falado. Eita glórias! O Senhor está te dizendo, traz à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Lamentações capítulo 3, 21. Quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Não é o dia de hoje que está determinando o quanto Deus te ama, não. Não é o dia de hoje que está determinando que a presença de Deus é na tua vida, não. Você tem história com Deus, você tem história na presença, você já viveu muitos milagres, muitas coisas Deus fez. Não vai ser uma noite escura, não vai ser um momento ruim que vai fazer com que você descreia ou se afaste, não. Nesse momento, o coração de Maria Madalena, quando ele fala com ela, dá um salto, ela regozija.
E ela diz, o meu Senhor, ela reconhece a voz. Oh, aleluias! Mas ela precisava fazer o que tinha que ser feito, que era preparar o corpo. Essa era a missão. Quando chega lá, ela tinha que acreditar que ele ressuscitou, mas ela não acredita. Mas ele aparece para ela, então ela vai e acredita. E a partir de agora, ela começa o propósito real de Deus, anunciar que Jesus estava vivo. E os textos mais a seguir vão dizer que ela vai ao encontro dos discípulos e diz, mas eles não acreditam. Oh, aleluias! Muitas vezes nós nos colocamos na posição que cada um daqueles discípulos estava. De não crer, de negar, de trair, de não fazer. Quando o Senhor está dizendo, é para confiar, é para fazer. Ah, Senhor, mas está difícil. Essa é a sua missão. Ah, Senhor, mas está complicado. Esse é o seu propósito. Ah, Senhor, eu não quero mais. O Senhor está dizendo, eu quero que você permaneça. Faça aquilo que deve ser feito. Ah, mas vai doer. Tem problema não. Ah, mas vai ter marcas. Tem problema não. Mas vai ter glória. Mas vai ter adoração. Mas vai ter milagre para contar. Mas vai ter testemunho para dizer, olha, estava assim, mas Deus fez. Estava decretado, mas Deus quebrou o decreto. Estava determinado, mas Deus mudou a história. Eita glória! Então nessa tarde, faça aquilo que deve ser feito. Oh, aleluias! O Senhor nessa tarde te chama para fazer aquilo que deve ser feito. Muitas vezes, nós não temos orado quanto é para orar. Nós não temos descido o quanto é para descer. Nós não temos lido a palavra e entendido o quanto é para ler e entender. Nós não temos amado quanto Deus está nos mandando amar. Aleluias! Abre o teu coração nessa tarde para entender o que Jesus quer. Jesus quer mudança. Não caia nessa não. Muito está aí dizendo, o ano mudou e vai ser tudo maravilha. Vai não. Não vai ser tudo maravilha se você continuar o mesmo. Agora, se você mudar, aí vai ser diferente. Agora, se você mudar o seu jeito de ser, mudar os teus propósitos, entrar no propósito que Deus determinou para você, aí o ano vai ser diferente. Aí o ano vai ser de colheita. Aí o ano vai ser de frutificação. Eita glória! Você precisa entender que o ano não muda se você não mudar. As coisas não acontecem se você não correr atrás. Deus não pode fazer se você não quiser que Ele faça. Você tem que dar o seu melhor na presença. Se entregando, buscando, orando, sendo uma pessoa melhor, sendo conforme a palavra de Deus diz para você ser. Maria Madalena mudou. Ela mudou a sua vida quando ela conheceu a Jesus e ela mudou a sua trajetória quando ela foi a primeira a ver o Mestre ressuscitado. Ela mudou a sua trajetória. De prostituta a missionária. Eita glória! De mulher sem valor, a mulher que anunciava as boas novas do Salvador. A mulher que estava na presença, que agora ela é lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Uma gota daquele sangue foi por me amar e por te amar. E Ele está dizendo nessa tarde, vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Está sobrecarregado? Vinde a mim. Quer mudar de vida? Vem a mim. Que eu vou mudar a tua trajetória. Mas você precisa fazer o que deve ser feito. Amém, meus queridos? Então que Deus possa ter tocado no seu coração,
Que nessa tarde o Senhor abençoe a sua vida abundantemente mais.